Então a Globo veio com uma Derico fala sobre o final do programa do Jô e sobre os perigos da fama, que ele e Jô Soares conviveram por boa parte da vida. televisão, ela é realmente uma Disneylândia, é um mundo de Nárnia mesmo. Porque você lida com uma coisa que não é muito palpável, que é a fama. E a fama não necessariamente te deixa milionário e nem pobre, ela te deixa cego. Derico fala sobre seu medo do ostracismo e suas batalhas internas após o final do programa do Jô na Globo. E o diabo sempre me falou, a mídia é cruel. Depois de 6 meses ninguém vai lembrar disso, você vai morrer no ostracismo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu gostei. Agora vamos pro corte. Eu queria falar especialmente da virada, da saída do Jô Soares. Né? Depois de 28 anos, né? Não teremos a próxima temporada, acaba aquilo, Tchau. acaba aquele dream. Acabou o glamour. Acabou o glamour, acabou. Como é que foi essa virada pra você? Como é que você se reinventou aí com o Truck? Depois queria que você falasse um pouquinho do seu projeto. E eu sei que eu já ouvi algumas entrevistas que alguns dos integrantes da banda ficaram muito deprimidos, né? Então, na verdade, assim, o Jô, no ano de 2016, que foi o último ano do programa, toda a entrada, todo o speech inicial do programa era: boa noite, senhoras e senhores, estamos começando aqui diretamente dos estúdios da Globo na Berrini, mais um programa do Jô em sua última temporada. Ele falava isso. Eu não Todo lembro. o programa. Então Tipo, não foi por falta de aviso. E eu já vinha fazendo isso antes. Eu já tinha me programado, já sabia que ia acabar. Então eu já Quantos estava... anos estava o Jô também? De idade? Ele era de 38, 78. Ele morreu com 84. E aí, cara, chega um momento em que você começa porque assim, o programa do Jô sempre foi uma prioridade na minha vida. Então tudo que eu fazia era relativo ao fato de eu ter que estar para gravar toda segunda, terça e às vezes quarta. O resto eu fazia conforme dava. Com o último ano, eu comecei a estrabismo. Comecei a olhar aqui e olhar lá também. Porque eu precisava começar... Porque não dá para você, em janeiro de 2017, falar assim, bom, agora, ufa, eu vou começar a ver o que eu vou fazer. Não, cara, você tem que ir já se programando. Sim. E eu comecei a me programar. Só que eu não conseguia vislumbrar nada. Porque era uma coisa tão gigante na minha vida que só depois que acabasse é que eu ia ter mesmo a dimensão do acabou. Porque até então não acabava. E o salário aqui, e as mordomias ali, e os benefícios ali. E eu lá vou ficar preocupado se eu vou ter que pagar plano de saúde, se eu não vou. Se eu tenho... Não. É uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Espera acabar. Só que o que eu comecei a fazer? Eu comecei que nem formiga, né? Você vai guardando lá as migalhas de pão, negócio, porque vai chegar uma hora que vai fazer um inverno e você vai ter que ter a capacidade de sobreviver. E vinha uma coisa na minha porque tem o diabo e tem o anjo, né? Então você vai ouvindo o anjinho e tal, mas o diabo tá lá. E o diabo sempre me falou: a mídia é cruel. Depois de 6 meses ninguém vai lembrar de você. Você vai morrer no ostracismo. Eu falava, não pode ser, cara. 28 anos de programa, todo dia no ar. 6 meses, cara. E o anjinho falava assim, não ouve ele. Isso aí que ele tá falando é uma bobagem. Você vai ver, porque você é tal, não sei o quê. E o diabo. Então eu comecei a pensar assim, cara. Eu preciso começar a fazer alguma coisa para que as pessoas não me esqueçam. Porque eu não sou o Jô. Eu sou o Derico do Jô. Então, pode ser mesmo que isso aconteça. E eu comecei a achar que o diabo não estava errado. Então, o que eu comecei a pensar? Eu falei assim, cara, eu não vou perguntar pro diabo, né, o que eu tenho que fazer. Eu vou perguntar pro anjo. E o anjo falava assim, cara, faça uma coisa bacana para você, faça um projeto bacana para você, coloque o seu nome em evidência, faça uma coisa que te dê prazer. E começou a me dar umas ideias, cara. E aí eu pensei no projeto que eu tinha antes do programa começar. E eu só não conseguia realizar porque eu não tinha dinheiro. E não tinha tempo. Aí, quando acabou o programa, veio aquela grana que era um distrato, tal, de tanto tempo trabalhando e tal, não sei o quê, e a Globo super honesta e super generosa. Tá bom, acabou. Eu sentei em casa com a Regina, e a Regina assim, eu falei, cara, eu vou pegar essa grana e vou botar no banco, cara. Pô, o banco já tem tanto dinheiro, né? E outra, ele fica lidando com dinheiro de um monte de gente, né, cara? Eu quero fazer alguma coisa pra mim. E o banco não vai investir em mim. O banco vai investir nele. Perfeito. Aí a Regina falou, por que você não faz o projeto? Eu falei, puta, mas aí eu vou pegar toda a grana. Ela falou, não interessa, o dinheiro é seu.
Faz uma coisa para você, porque isso vai render dinheiro, vai te render Claro, trabalho, claro. a sua saúde, você não vai gastar dinheiro com o hospital, com remédio. Então, assim, eu nunca tinha tido carteira assinada. Fiquei 28 anos com carteira assinada. Quando acabou, eu senti isso um pouco. Falei, e agora, cara? Porque eu tenho uma certa estabilidade, porque eu soube lidar com o tempo em que eu tive carteira assinada, que eu ganhava um salário, então eu guardava, né? Não saía arregaçando, nunca fui disso, né? Nunca tive carros e nunca fui de ter roupas. Eu tinha instrumentos, que é caro, mas faz parte do meu trabalho, que o trabalho mesmo pagava, e um certo, eu botei meus filhos em escolas legais para estudar, tipo investimento mesmo, né? Em vez de investir em banco, investo no meu filho, invisto na minha filha, invisto em nós, né? Então eu tinha isso, mas eu perdi um pouco o timing das coisas, então eu não sabia quanto custava um plano de saúde. Talvez um erro estrutural de ignorância. E quando eu fui saber, eu falei, nossa, cara, então eu tenho que acordar de manhã, a cada mês, devendo X. Porque eu tenho que pagar todo o meu staff, todo o meu padrão, né, condomínio, né, plano médico, agora eu tenho que saber quanto custa a gasolina. Porque eram umas coisas que eu falo, enche o tanque aí. Não, paga no cartão. Tal. Fica meio no automático. E agora não tem mais isso, né? Isso faz 10 anos, né, quando o programa acabou. Então a Globo veio com um distrato muito respeitoso, extremamente profissional. Foi muito legal. E o plano de saúde, que ela falou, cara, eu sei como é que é. O diretor da emissora veio falar para mim. Eu vou te dar 1 ano de plano de saúde para você baixar a poeira. E aí quando baixou a poeira, eu continuei no mesmo plano, porque tinha lá umas facilidades. Bom, tudo certo. E eu fui me estruturando, de novo, partindo do zero. Né? Que era uma outra coisa que a gente estava conversando aqui em off. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou partir do zero? Sim. Eu vou, depois que acabou, eu faço o que eu já estou fazendo, o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer. Então, quando eu me reinventei, depois de 28 anos de televisão, eu parti de um princípio básico. Eu não vou abrir um açougue, cara, porque eu não tenho nada a ver com essa expertise. Sim. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Então, continuei nessa mesma vibe que eu estava. Estou fazendo show, tocando tal. E peguei o dinheiro do distrato e fiz isso aqui. Um projeto que eu tinha desde antes para alavancar minha vida profissional depois que eu não tivesse mais o programa. Então, na verdade, esses 28 anos, respondendo à tua pergunta, a televisão ela é realmente uma Disneylândia, é um mundo de Nárnia mesmo. Porque você lida com uma coisa que não é muito palpável, que é a fama. E a fama não necessariamente te deixa milionário e nem pobre. Ela te deixa cego. Então você não vê nem a fama, nem o sucesso e nem o fracasso. Você vai na onda. E esse vai na onda é um perigo terrível que a televisão te proporciona. E a gente estava todo dia no ar, era a única banda no Brasil que tocava todo dia no ar. Num programa que todo mundo assistia. Então, cara, eu era reconhecido pelo presidente da República e pelo frentista do posto de gasolina. Sim. Todo mundo sabia quem eu era. Então, a princípio, isso te dá a vaga noção de que você pode tudo. Porque, pô, você conhece todo mundo. E outra, o molho de chaves que a fama te dá, abre qualquer porta. E se você não está cego, você não tem discernimento sobre o que pode, você entra em qualquer porta. Porque você abre qualquer uma. Então, isso foi maturando conforme o tempo. Nos 28 anos que eu fiquei, eu fui entendendo como é que isso funciona. Então, no primeiro dia que eu fui, por exemplo, eu achei tudo lindo, maravilhoso. Eu fiquei, depois do segundo dia, mais, terceiro dia. Até que eu cheguei uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso parar. Isso demorou uns anos, para falar a verdade. Quando tinha meus 25, 3 anos, por aí. Eu comecei a entender que não. Eu preciso segurar um pouco a onda. Então, assim, eu acho que o principal de tudo que eu aprendi na minha vida profissional, desde que eu entrei no programa, é essa coisa de você entender até onde que você pode chegar com a fama, com o networking, com a fama, com o que você... Porque isso pode ser um patrimônio, se você souber usar. Sim. Né? Você mesmo estava falando sobre isso. É isso que faz com que você evolua. Se você souber usar... Sim. Que é um aprendizado também, né? Diário. Porque você sempre vai estar conhecendo pessoas. Você sempre vai estar subindo algum degrauzinho dessa fama, desse teu conhecimento, desse teu reconhecimento.
desse conteúdo, né? Dessa proposta que você tem. Você tem que saber entender o feedback disso que você está fazendo, saber ouvir. Era uma coisa que eu não sabia. Eu só falava. Sim. Porque, pô, todo mundo me ouve. Por que eu vou ouvir? Eu vou ouvir o quê desse cara? A fama sobe a cabeça. Exatamente. Sobe aos ouvidos, sobe no coração, sobe em tudo que é lugar. Né? Então você pode tudo, mas você não deve tudo. Né? Você pode qualquer coisa, mas você não deve qualquer coisa. Roderico, em especial você ali no quinteto era uma pessoa que se destacava. Todos eram conhecidos, Todos. né? O Bira, Sim, que Miltinho. o Miltinho, o Tomate, O Chiquinho. né? O Chiquinho, todos muito famosos. Mas você realmente era uma pessoa que o Jô se apoiava. Exato. Né? Ele buscava muitas vezes o Roderico, né? Na escada. Então, queria que você falasse um pouco como que era, como é que você lidou com isso, né? E eu vi numa entrevista sua também, que em algum momento você pensou em largar aquilo. Exatamente. Queria que você contasse isso. Então, o que aconteceu foi o seguinte, uma das coisas que ilustram o que eu acabei de falar, da minha falta de maturidade, foi eu ter chegado no Jô e falado para ele que eu ia embora. Porque na minha cabeça era o seguinte, eu estudei a minha vida, minha mãe, meu pai, deram a vida pelos filhos. Então, meu pai não era nenhum cara milionário. Longe disso. E tudo que ele fazia era com muito sacrifício. Então, pô, pagar os mestres com quem eu tive aula, porque eu poderia ter aula com qualquer pessoa. Mas não, cara, eu tinha que ter com o melhor, porque minha mãe queria que eu fosse o melhor. Eu tive a oportunidade de ir embora duas coisas mudaram a minha vida. Uma, quando eu tinha 13 anos de idade, 1980, eu participei do festival de Campos do Jordão. Que ainda existe. Existe. Na época, era tipo must do mais interessante que acontecia na música no Brasil. E eu era espala de flauta da orquestra do maestro Eleazar de Carvalho. Com 13 anos de idade. Acabou o festival, teve um concerto no Teatro Municipal, que foi uma das grandes experiências que eu tive musicais na vida, foi ter tocado no Teatro Municipal com a orquestra regido por ele. Muito bem. Acabou o concerto, o maestro chegou para minha mãe e falou assim, Mercedes, tá na hora do Derico galgar degraus mais altos. Eu vou, olha isso, cara. Eu vou escrever uma carta de referência do maestro Eleazar de Carvalho pro Derico estudar na Alemanha, como bolsista. Ele vai ser um dos maiores flautistas do mundo. Uau. Eu ouvindo aquilo, cara, com minha mãe e meu pai, e minha mãe chorava. Meu filho. Fomos pra casa. Pizza, sentamos na mesa e veio o papo. Então, você viu? Mas falando, tá, aqui. E o que acontecia? Eu com 13 anos, eu sou profissional desde os 8, então eu tinha 5 anos de profissão. Eu já ganhava meu dinheiro. Então eu tinha uma coisa que meu pai, muito ajuizadamente e com total controle, me deu, que era autonomia. Então, de alguma forma, eu decidia determinadas coisas. Eu nunca ganhei uma mesada do meu pai, nunca tirou carteira e falou assim, tô aqui, Deriquinho, 50 para você e tomar um sorvete. Nunca. Ele só administrava o dinheiro que eu ganhava e me dava lá. Fala, Derico, você precisa disso aqui? Ó, precisa disso aqui, eu vou te dar de presente. Não precisa comprar isso aqui, você compra, porque isso aqui é seu, isso aqui é meu, tal, isso aqui. Bom. Então eu tinha essa autonomia. O que veio a mim? O que você acha de estudar na Alemanha para ser um grande flautista? Tal, isso aqui? Eu falei, olha, eu gosto de jogar bola, eu sou viciado nos meus irmãos, cara. Amo vocês, tem meus amigos aqui, jogo bola, não sei o que, calor. Eu odeio frio, cara. Eu não gosto de frio. Eu lá não sei falar alemão. O que eu vou fazer lá, cara? Não, mas você vai estudar. E outra, você fica um tempo, se você não se... Sabe aqueles papos? Se você não se... Se você não gostar, você volta. Mas, pô, aí eu perdi já, meus amigos, já, a escola já não é mais... Bom, mas você que sabe. Eu falei, se eu que sei, eu não quero. Eu prefiro não ir. Tá bom, você não quer ir, você não vai. Tá. Só que eu não tô falando que eu não vou e eu vou ficar aqui jogando bola, não, cara. Vocês vão ter muito orgulho de mim, porque eu ainda vou ser um cara muito famoso. Eu falei pra eles. Vocês vão ouvir muito falar de mim, porque eu vou ficar e vou ser um cara tão bom quanto se eu estivesse na Alemanha. Ah, imagina, você já é querido, né? Tá bom. O programa do Jô deixou saudades na grade da Globo, e desde seu final, a Globo não emplacou nenhum outro programa com o mesmo respeito do Jô. O do Bial parecia tão natural quanto um comercial de margarina, e o do Danilo Gentili no SBT também não se compara. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei.
Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.